Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, e é uma grande alegria estar aqui com você mais uma vez, para que juntos nós possamos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Então já te convido a abrir o seu coração e abrir também a sua Bíblia. Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Acompanha comigo. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de falar um pouco do Evangelho, hoje a igreja celebra o dia de São Benedito e dia também de Santa Faustina Kowalska. Peçamos a intercessão desse grande santo e desta grande santa. O Evangelho de hoje apresenta os discípulos fazendo uma súplica a Jesus. Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. Eu acredito que essa deve ser a nossa oração hoje. Por quê? Porque a oração ela é necessária para a nossa vida. São Padre Pio dizia que a oração é o oxigênio da alma. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Acredito que Santo Afonso dizia com muita propriedade uma grande verdade. Ele dizia: quem não reza não se salva. Quem não reza não se salva. Então veja, meu povo, a oração é uma necessidade da nossa alma. Nós precisamos nos elevar. Nós precisamos nos reconhecer como criaturas que precisam de um Criador. E esse Criador tem um nome. Ele é Deus, que se revelou a nós, que manifestou o seu braço forte para libertar o povo do Egito, para fazer passar a pé enxuto no Mar Vermelho, e tantas voltas e de tantos modos manifestou o seu amor por nós, e de forma plena e absoluta no seu Filho Jesus, que veio até nós, que se encarnou, que sofreu, morreu e ressuscitou por amor a nós. E nós precisamos reconhecer isso e ter com Deus esse diálogo, essa intimidade. Esses dias eu ouvi o Papa Francisco falar um exemplo muito bonito de um religioso, acredito que da sua ordem jesuíta, que tinha esse hábito de ir lá na capela do convento. Ele trabalhava na portaria, esse frade, esse religioso, e olhava lá na capela e dizia em italiano, tchau, ou seja, olá, oi. E fazia isso com tanta simplicidade, mas com tanta fé, que encantava o coração do nosso Papa. E ele falava dessa oração, da simplicidade, mas ao mesmo tempo da afetividade. Quando você ama uma pessoa, quando você está apaixonado por uma pessoa, quando alguém é muito importante para você, você pensa nessa pessoa o tempo todo. Você faz de tudo para querer agradar essa pessoa, para querer estar perto dessa pessoa. Por que nós temos tanta dificuldade de rezar? Porque talvez a gente não ama a Deus como nós deveríamos amar.
A gente busca Deus quando a gente precisa. A gente reza quando a gente precisa. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, aí eu vou e rezo. Não. Eu preciso rezar sempre. Sempre. Seja quando eu estou muito alegre, seja quando eu estou muito triste. Seja quando a minha vida está tudo bem ou quando a minha vida está uma bagunça só. E olha que bonito. Olha que interessante. Jesus é aquele que é sempre encontrado em oração. É bonito, os discípulos encontraram Jesus rezando. E veja que na Sagrada Escritura nós vamos encontrar sempre Jesus, sobretudo antes de grandes decisões, de momentos muito importantes da sua vida, a gente encontra Jesus rezando, orando. Quando Jesus, para iniciar a sua missão, ele vai para o deserto, ele vai estar em oração, intimidade com o Pai. Antes de escolher os discípulos, Jesus passa a noite toda em oração. Quando Jesus estava ali sendo batizado, ele estava em oração e veio o Espírito Santo em forma de pomba. Quando Jesus vai se entregar no alto da cruz, ele vai para onde? Ele vai para um monte. O Getsemane, estar em oração. E ele diz aos discípulos: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, meu povo, é muito estranho um cristão que não tem esse hábito de rezar, não tem uma vida de oração. Porque nenhuma caminhada verdadeiramente cristã se sustenta sem a oração. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. E o Evangelho de hoje mostra exatamente isso. Veja que os discípulos estão sedentos, Senhor, ensina-nos a rezar. Muitas pessoas chegam para mim e dizem isso: eu queria aprender a rezar. A oração mais verdadeira, mais simples, mais profunda, é aquela que sai do teu coração, na verdade do que você está sentindo, na crueza do que você está sentindo. Então, se você está triste, chegue para Deus e diga: estou triste. Está feliz, chegue para Deus e diga: estou feliz. Estou cansado, estou decepcionado, estou triste, diga. Fale para Deus aquilo que está no teu coração. Como um amigo fala com outro amigo, sem ter escrúpulos, sem ter vergonha, sem ter medo de ser julgado. Essa é a oração que deve nascer do nosso coração. Claro, existem as orações que a igreja orienta, as orações comunitárias, a oração da Santa Missa, as orações devocionais, as orações escritas, as novenas, as ladainhas. Nós podemos aprender com tudo isso. Eu gosto muito. Mas durante o meu dia, assim que eu acordo, durante algum momento do meu dia, antes de dormir, eu tenho que ter aqueles minutos. Eu e Deus. Eu e Deus. Ele que conhece o meu coração e sabe, conhece a minha consciência, conhece os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha razão, me conhece mais do que eu mesmo. E ali eu abro o coração para Ele. Eu digo: Senhor, muito obrigado. Uma oração de gratidão, uma oração de arrependimento, Senhor, perdão. Uma oração de adoração, de exultação. Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Ou seja, existem muitas formas de rezar, o catecismo nos ensina isso. A oração vocal, a oração mental, a oração contemplativa, a oração corporal, porque o corpo também reza. O importante é rezar. Tem esse hábito da oração. Eu fico impressionado, meu povo, como a gente gasta tempo. A gente desperdiça tempo. Às vezes assistindo bobagem, escutando bobagem. Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais, jogando tempo fora. E quando a gente vai para a oração, é um sono, é um cansaço, é uma preguiça espiritual. Como é que você diz que ama a Deus e não quer estar perto dele na oração? Pensa nisso.
Como está a minha vida de oração? Eu tenho rezado bem. Nem que seja 1, 2, 3, 4, 5 minutos, mas reze. Lembra disso que Santo Afonso dizia? Quem não reza não se salva. Padre Pio dizia, a oração é a chave do coração de Deus. A oração move o céu e nós precisamos criar esse grande hábito, essa necessidade. Nós precisamos ter uma vida de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe aqui comigo como é que está a sua vida de oração. Se você tem rezado bem. Compartilhe aqui porque eu tenho certeza que vai servir para mim e para outras pessoas também. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.